8h29 em Belo Horizonte, de volta com o Start 98 News. E aqui nos estúdios da 98 News recebemos Marcos Brafman, vice-presidente e coordenador dos conselhos empresariais da AC Minas, que é a Associação Comercial de Minas Gerais, nesse movimento da 98 News de trazer representantes de importantes setores da economia para mostrar o trabalho de desenvolvimento, o que está pegando, por exemplo, na questão comercial. Então, Brafman, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Parabéns pela iniciativa, da 98 News, uma iniciativa muito importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais, que é realmente essa ideia, que vocês tiveram, muito boa, de levar para fora de Minas Gerais aquilo que acontece aqui dentro. E muita coisa boa acontece aqui dentro, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, parabéns pela iniciativa. E é um prazer estar aqui com vocês nesse início, de atividade. A gente que agradece, porque nesse pontapé inicial, nessa primeira semana, a gente está trazendo todas as pessoas e todos os setores. Isso vai perdurar talvez por esse mês, 2 meses, porque dada a diversidade, pluralidade e o nível de qualidade do que a gente tem produzido na capital, na região metropolitana, no interior, a gente tem muito tempo e muito espaço para tratar dessas questões das mais relevantes. Estávamos agora conversando com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que nos fez uma espécie de estado da arte do que está acontecendo no setor industrial. E eu queria, do ponto de vista do senhor Marcos, que nos desse um pouco do que está acontecendo com o setor comercial. A gente tem vivido momentos de muitas mudanças muito aceleradas para quase todos os setores do país. Como é que está funcionando no caso da Associação Comercial de Minas Gerais, com os seus afiliados, com as suas entidades? Também num giro tão rápido quanto a gente tem vivido de mudanças, como é que tem sido essa orientação para quem está associado e para quem está junto da associação? As mudanças, elas são muitas mudanças e muito rápido, Então, a Associação Comercial Empresarial de Minas é uma entidade de 124 anos. Então, a AC Minas teve o início de suas atividades em 1901, quando Belo Horizonte tinha 4 anos de idade. E é a Associação Comercial Empresarial de Minas, porque na época Belo Horizonte se chamava Cidade de Minas. E depois, que se transformou o nome em Cidade de Belo Horizonte. Então, é uma entidade que vem acompanhando muito essas transformações, tem trabalhado muito junto ao setor empresarial, mais do que comercial, empresarial, porque nós temos associados do setor comercial, profissionais liberais, setor de serviços, indústria, inclusive, Então, nós nos consideramos uma entidade do setor empresarial. Então, o setor empresarial como um todo, tem em Minas Gerais, e nós estamos falando de um estado que não é um estado, é um país, tem muitas oportunidades, tem muito o que se fazer, muito o que se desenvolver. Nós enxergamos, vemos que nós temos aqui em Minas Gerais muitos empreendedores, o empreendedorismo aqui é muito forte, mas é evidente que nós estamos sentindo o reflexo do que está acontecendo no mundo todo, Nós não estamos fora disso. Então, existe hoje uma mudança, existe hoje uma questão econômica mundial muito forte, que realmente reflete nas atividades empresariais. Nós temos local, nacionalmente, um problema grave, que é a questão já deve ter sido falado várias vezes aqui, a questão econômica, a questão dos juros, muito altos, mas que, por outro lado, é um reflexo. O juro alto, por exemplo, que atrapalha bastante a atividade empresarial, os investimentos, As próprias famílias hoje estão muito endividadas, mas, na verdade, eu não sou economista, tem os economistas que falam aqui, mas eu acredito que é causa e consequência. Então, assim, os juros altos é causa de inflação, é causa de déficit fiscal, é causa de se gastar mais do que se arrecada. E, por outro lado, é como consequência uma dificuldade na atividade empresarial. Você vai hoje, por exemplo, pegar um financiamento, pegar um empréstimo, você não está falando de 15%, você está falando de 20%, você está falando de mais do que isso. Que 15% é o piso, seu Marcos? É o piso. Geralmente é o piso. Então, na hora que você vai para a atividade financeira corriqueira, de uma tomada de empréstimo, e pode ser o órgão que for, de um banco privado ou um banco estatal,
a margem está muito acima disso. Né? Então, assim, por exemplo, juro alto, na verdade, é isso, né? Quer dizer, é uma tentativa de se conter algo que é muito prejudicial a todos, que é a inflação. Nós que vivemos a hiperinflação, né? Então eu tinha já atividade empresarial na época da hiperinflação, era uma coisa absurda. Você dormia com um preço num patamar, acordava com outro. Você tinha o tal do overnight, né, que é todo dia aumentando, né, e as taxas e tal. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da inflação. É um imposto que todos pagam e muito, né? Brafman, como que essa inflação elevada, alta taxa de juros, tem travado esse desenvolvimento e o que poderia já ter acontecido se tivéssemos um cenário econômico mais estável, inclusive com juros mais baixos, enfim, todo esse cenário que você desenhou para a gente como o que seria o ideal? Como eu falei no início, né, nós temos uma atividade empreendedora em Minas Gerais muito forte, né, em todos os níveis, né, startups, empresas em crescimento, enfim, nós temos um DNA empreendedor aqui em Minas Gerais muito grande. Nós temos, inclusive, na Seminas um programa que a gente faz junto com o Sebrae que a gente chama de DNA Empreendedor. É uma iniciativa que nós tivemos de levar educação empreendedora para os nossos associados, né? Então, nós temos um DNA empreendedor. Isso é da natureza do mineiro, da natureza nossa, né? De estar desenvolvendo novos negócios, de estar crescendo seus negócios, de estar tentando levar para fora aquilo que é produzido, fabricado aqui. Então, nós temos isso, né? Faz parte. Então, você ter um ambiente de negócios, e isso é outra questão que a gente trabalha muito, né, na Seminas, é como ter um melhor ambiente de negócios. Isso é fundamental. Eu vi aqui, vocês tiveram aqui a entrevista do nosso governador, então a gente percebe, né, que o governo de Minas tem trabalhado em trazer um ambiente de negócios melhor, com liberdade econômica, tentando desregulamentar, né, tentando desburocratizar. Então, tudo isso facilita, né, que as empresas possam se desenvolver, possam crescer, possam criar novos negócios. Nós tivemos agora em Belo Horizonte o Marco Municipal das Startups, muito importante em todos os aspectos, né? Quer dizer, como as startups podem, por exemplo, negociar com o setor público sem muita burocracia, como que o setor público pode contratar as startups, né? Como que as startups podem ter não só as startups, eu acho que em geral, nós precisamos de ter mais segurança jurídica, né? Então, o nosso presidente Bellini, inclusive, no editorial desse mês do nosso jornal, falou exatamente sobre isso, a questão da segurança jurídica, que é outro ponto também muito importante da gente ter em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, você poder ter uma segurança jurídica de que as regras estão ali colocadas, sejam boas ou não, mas que elas estão ali continuando. Não dá para você ter as regras mudando toda hora. Toda hora você tem que pensar agora como é que faz, como é que não faz. E isso reflete nos investimentos. Agora, quando você tem um Estado como o nosso, um ambiente como o nosso, mais favorável do ponto de vista de negócios, isso atrai investimentos. É natural que isso aconteça. Eu queria lhe perguntar exatamente nesse ponto de atração de investimentos. Porque parece-me que, apesar dos pesares e dessas dificuldades que nós mencionamos aqui e que o senhor também relatou, quando a gente olha para determinadas áreas, eu vou pegar agora um exemplo especificamente de Belo Horizonte. Para quem há 3, 4 anos olhasse para a Praça Raul Soares, não imaginaria que no entorno dela, ou a partir do entorno dela, empresários pudessem começar a desenvolver um polo de gastronomia, utilizando um equipamento que já estava colocado na cidade que podia ser revitalizado. Me parece ainda haver, para além dos pesares, senhor Marcos, a capacidade e a inventividade do empresário mineiro, do empreendedor mineiro, de conseguir romper essas barreiras. Ainda somos um ambiente muito fértil de ideias, de potencialidades e de capacidades para serem exploradas, reduzindo-a para Belo Horizonte, mas expandindo também para Minas Gerais. Olha, vamos falar de Belo Horizonte, né? Nós temos participado ativamente de uma iniciativa da sociedade civil, que é o chamado CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte.
A Seminas foi uma das entidades, das 14 entidades fundadoras do CODESE. E qual que é o objetivo do CODESE? É pensar o futuro de Belo Horizonte. Existem os problemas pontuais, que são problemas que a prefeitura resolve, ou que, enfim, que são problemas que têm que ser resolvidos pontualmente, que são vários, mas nós precisamos de pensar o futuro da nossa cidade, né? E, para vocês terem ideia, nós começamos com 14 entidades, hoje a gente reúne 90 entidades da sociedade civil. É uma iniciativa da sociedade civil organizada, que tem parceria com o setor público. E aí nós temos parceria com a prefeitura, com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, com o Governo de Minas, né, através da Secretaria de Desenvolvimento. Então, essa iniciativa que a Seminas participa ativamente, nós estamos hoje na presidência do Conselho Deliberativo do CODESE, vem muito dentro disso que você estava falando, né? Quer dizer, nós precisamos de pensar o futuro da cidade. Qual é o futuro da cidade de Belo Horizonte? Nós temos uma meta. Pode parecer audaciosa, mas é possível transformar Belo Horizonte na melhor cidade da América Latina. Nós não estamos falando da melhor cidade de Minas no Brasil, estamos falando da melhor cidade da América Latina, quer dizer, pensando grande. Nós precisamos de pensar grande. Isso é uma coisa que a gente tem, assim, como é claro no nosso trabalho lá no CODESE. Então, nós, inclusive, ano passado, entregamos para cada candidato a prefeito o resultado de 6 grupos de trabalho, que é o que a gente chamou de BH 2030, que são as ações que a gente entende, que a sociedade civil organizada entende, que são necessárias para Belo Horizonte, para transformar Belo Horizonte do ponto de vista econômico, social, né, estrutural. Esse documento contava com coisas sobre mobilidade, que também são problemas muito relacionados ao ambiente de negócios, né? Uma capacidade que o trabalhador consiga se deslocar para que o empreendedor saiba que é possível trazer gente da capital, da região metropolitana e outros temas muito relevantes por lá. Exato. Então, são vários problemas, várias questões, né, que precisam ser tratadas. A questão estrutural, por exemplo, é importantíssima, né? Mobilidade, né? Dar condições, por exemplo, que a pessoa trabalhe próxima do seu local de trabalho para evitar uma mobilidade muito grande. Então, esse espalhamento que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, ele é prejudicial nesse sentido. Nós precisamos de revitalizar o centro de Belo Horizonte, né? E, então, um dos grupos de trabalho foi especificamente sobre o centro de BH. O centro de Belo Horizonte, eu me lembro, eu nasci em Belo Horizonte, moro aqui desde então. Eu me lembro que o centro de Belo Horizonte era o pulsante, né? Era o lugar mais economicamente ativo da cidade, né? Assim, ir ao centro de BH era algo, né, importante. O centro de BH era importante. Nos tempos de ouro, lá nos anos 60, 70, 80, quando tinham aquelas fachadas luminosas na Afonso Pena, com grandes lojas de luxo, diziam até que espalhou-se pelo Brasil a história de que BH seria a nova Times Square mineira. E agora a gente tem até uma aprovação lá na Câmara de um projeto que busca trazer também essa ideia de telões publicitários ali para aquela região também, né, Marcos? E além disso, é muito importante ter pessoas morando no centro. Você ter movimentação na cidade, né? E é interessante até que ontem eu estava andando no centro, né? Tem muito movimento no centro de Belo Horizonte durante o dia, muito. Quase que você é atropelado ali nos passeios e tal, mas à noite fica deserto. Sim. Então é um problema sério, porque a pessoa, por exemplo, está trabalhando no centro, numa loja, num restaurante ou num bar, ele precisa sair à noite, ele já fica preocupado, porque tem pouco movimento. Nós temos um problema na cidade que eu acho que mundial, que é o morador de rua, né? Então isso é um problema que precisa ser enfrentado, né, de uma forma eficaz, eficiente, né, mas é um problema mundial. Então a questão da segurança pública também é importante. Então, assim, nós temos questões ligadas ao centro de Belo Horizonte, né, que uma revitalização, ter mais moradia, ter mais gente morando no centro, circulando no centro, tudo isso faz com que haja essa revitalização, né, que houve no passado, que tinha no passado. E isso está acontecendo em algumas outras cidades que a gente tem visto no Brasil. Um dos projetos que nós fizemos nos grupos de trabalho lá do CODESE, nós trouxemos um urbanista chamado Washington Fajardo, que é quem fez aquele trabalho no centro do Rio de Janeiro. Uhum.
E hoje, inclusive, ele está fazendo projetos internacionais e ele nos ajudou a fazer esse projeto do Hipercentro de Belo Horizonte, que nós vamos, inclusive, finalizar agora, que traz aí uma série de iniciativas, junto, inclusive, com a Prefeitura de Belo Horizonte, né? A Prefeitura de Belo Horizonte está empenhada nisso, né? Nós sabemos que o Centro de Belo Horizonte é um ponto focal importante, né? Então, tudo isso ajuda aqui a você ter uma atividade empresarial mais forte, mais vigorosa, né? Você ter oportunidades para as pessoas estarem trabalhando ali, né? Estarem trabalhando na cidade. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma atividade econômica mais pulsante na cidade de Belo Horizonte. O senhor mencionou, senhor Marcos, agora a Prefeitura de Belo Horizonte e anteriormente uma iniciativa que partiu da Câmara Municipal do Senado das Startups. Eu queria perguntar globalmente entre esses setores, e a justiça englobada também, de maneira geral, entre as associações, entre quem está produzindo olhares e conhecimento, como é o caso do CODES, como é o caso das Seminas, para discutir cidades e o estado de Minas Gerais, tem encontrado um ambiente permeável, com ouvidos abertos e atentos para ouvir o setor empresarial, para ouvir as entidades? De que maneira o senhor classifica atualmente como é que está esse diálogo entre partes da sociedade civil, entre quem está também ocupando cargos de decisão e de produção de legislação, para ouvir as demandas que hoje estão saindo de quem está no dia a dia, operando, produzindo, criando negócios, tentando desenvolver? Eu acho que nós vamos ter para frente um ambiente muito positivo para isso. Muito positivo. Eu acredito que o novo prefeito está muito empenhado em realmente transformar a cidade de Belo Horizonte, né, em melhorar o ambiente de negócios. A gente vê a repercussão disso na Câmara Municipal, né? Então, assim, a Assembleia Legislativa. Então, assim, esse relacionamento entre as entidades, né, ele é muito importante para que a gente consiga resultados, porque nós vamos ter iniciativas que vão depender da Prefeitura, outras vão depender da Câmara Municipal, como foi, por exemplo, o marco municipal das startups. Então, esse diálogo, por isso é que no CODES, por exemplo, nós fizemos parcerias com os órgãos, os setores públicos, né? Nós fomos... O que nos deu, vamos dizer assim, o nascimento do CODES aqui foi uma consultoria feita pelo CODES de Maringá. Maringá é uma cidade que tem um CODES há 20 anos. E aí quem idealizou o CODES lá nos ajudou a estruturar o CODES daqui, que atualmente, inclusive, é o prefeito de Maringá. E o que nós vimos, e nós fizemos uma missão lá em Maringá, o que nós vimos lá de mobilização do setor empresarial frente às necessidades da cidade, em conjunto com os outros atores, né, públicos e privados, é uma coisa impressionante. Tanto é que a cidade foi, nos últimos 3 anos, a melhor cidade para se viver do Brasil. E é muito organizada, né? Eu já estive em Maringá e realmente assim é nítido como que a cidade funciona. Tudo bem que é uma cidade com uma realidade totalmente diferente de Belo Horizonte, não é uma grande metrópole, não tem uma região metropolitana gigante no entorno, mas realmente é uma cidade que percebe-se essa evolução, Marcos. E isso foi muito em função do CODES. Nós temos uma expectativa muito grande em relação ao CODES e nós vamos começar agora um trabalho lá que nós estamos chamando de BH 2050. Nós queremos pensar o futuro de Belo Horizonte nos próximos 25 anos. Se Deus quiser, nós todos estaremos lá para ver. Assim esperamos. Certamente, tomara. Eu também. Então, assim, os próximos 25 anos, o que nós pensamos para Belo Horizonte? Qual vai ser o futuro de BH? Qual que é o caminho que nós precisamos de ter na cidade para que daqui a 25 anos seja a melhor cidade para se viver da América Latina? Então, porque uma coisa que eu acho que falta, e isso não é só cidade, isso é estado, isso é Brasil, é plano de cidade, plano de estado, plano de país, que é diferente de plano de governo. Quando tiveram agora os candidatos à prefeitura, todos apresentaram um plano de governo, mas o plano de governo é algo que parece que está cumprindo uma burocracia, uma necessidade eleitoral e tal. Plano de cidade é outra coisa. É óbvio que pode se incorporar e deve se incorporar aos planos de governo e vice-versa. Mas ter um plano de cidade é algo que eu acho que nós nunca tivemos.
e que é o que o CODES se propõe a fazer agora. O que se configura como um absurdo numa cidade que foi planejada, como é o caso de Belo Horizonte. No DNA dessa cidade está a ideia de planejarmos o futuro, né? Planejarmos o amanhã, planejarmos o que essa cidade pretende fazer. Quero agradecer muito ao vice-presidente, coordenador dos Conselhos Empresariais da Seminas, Marcos Brafman. Sr. Marcos, agradeço pela primeira passagem por aqui, tá? Porque os nossos microfones, o nosso espaço aqui no Tempo News aliás, Tempo não, eu falei da concorrência. Na 98 News, na minha antiga concorrência, vou fazer a menção aqui, onde eu estive durante alguns anos, agora na 98 News, porque tudo tem news no nome, então de vez em quando eu vou me atropelar. Me desculpe, caro ouvinte que estiver acompanhando. Aqui na 98 News e no Start e nos nossos outros programas, o espaço que nós queremos criar é exatamente esse que o senhor trouxe nessa conversa aqui com a Seminas. É criar um espaço aberto para discutirmos a cidade e as coisas que os empreendedores, que quem quer ver uma cidade melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista da operação, do funcionamento da cidade, das ideias de médio e longo prazo, que elas todas estejam o tempo todo permeando a nossa programação. Nosso objetivo é ser, e está no nosso slogan, é ser 100% Minas, ser 100% Belo Horizonte, é trazer os assuntos mais relevantes e que possam nos levar para uma cidade e para um estado melhor. E para isso, certamente, contaremos com a Seminas e contaremos com o senhor. E também, assim que o presidente Bellini também tiver, que venha aqui também para conversar conosco. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Start. Eu que agradeço muito, parabenizo novamente. Eu acho que é muito importante a gente ter uma rádio, né, como é o caso de vocês, que inclusive é multiplataforma, né, está em todas as plataformas, que isso é uma realidade hoje, né, levando de Belo Horizonte, Minas Gerais para fora, né, o que acontece aqui. E, muito importante, envolver a sociedade, envolver os habitantes naqueles projetos que têm como intenção, como resultado, beneficiar a cidade. Então, a comunicação aí é muito importante. Isso é fundamental. E aí, nesse caso, eu agradeço muito ter esse espaço, parabenizo e realmente nós queremos voltar mais vezes aqui. Eu espero que a gente consiga reproduzir um pouco da aliança Maringá, CODES, etc., para fazer isso aqui na 98 News, né? Que é esse espaço de discussão, é esse espaço de ideias plurais e abertas pensando na cidade. Vamos conseguir. Agora, 8 horas e 51 minutos.